Oi, gente, a paz, como vocês estão? Dando sequência ao livro de Atos, estamos no capítulo 25, mas para recapitular, no capítulo 24 finaliza com Félix sendo sucedido por Festo, né? Festo, então, no 25, ele já era o novo governador e logo ao assumir já foi apresentado ao caso de Paulo. E o caso de Paulo já se arrastava há 2 anos, né, sem resolver. Então, Paulo estava preso já tinha 2 anos. Paulo, ele era judeu e o povo judeu queria matar ele, mas ele também era um cidadão romano. Essa informação é importante para o restante do capítulo, né? A seguir, no capítulo, fala que os líderes judeus queriam transferir Paulo para Jerusalém. Por quê? Eles tinham um plano, né? Era uma emboscada para poder matar Paulo no meio do caminho, no meio da estrada. Era uma armadilha, né? E, porém, todavia, Festo ele recusou cooperar com o plano dos judeus e convidou os líderes, né? Os líderes de acusação, para acompanhá-lo até Cesareia e confrontar Paulo. Então, os líderes foram, Festo foi para Cesareia e a expectativa deles era facilitar esse julgamento, né, e obter provas. Então, os líderes judeus foram também e fizeram acusações, e só que essas acusações não tinham comprovação, não tinha nenhuma prova, né? Então, a partir disso, Paulo se declarou inocente de qualquer crime, né? De qualquer crime, tanto na lei dos judeus, contra o templo, contra o governo romano. Paulo se declarava inocente. De fato, ele era. Então, sucedendo isso, né? No capítulo continua com Festo perguntando a Paulo se ele queria ir ao julgamento em Jerusalém, a fim de agradar os judeus. E Paulo, então, ele recusa e apela para César, ou seja, ele apela para submeter-se ao julgamento de Roma. Então, a partir disso, Festo ele recebe uma visita do rei Agripa, que era bisneto de Herodes, que é aquele que tinha mandado matar os bebês, né? Enfim. E de Berenice, que era irmã de Agripa II. E porque eles ficaram muito tempo lá, com Festo e tudo, na cidade, Festo ele comentou com o rei Agripa a situação de Paulo, porque ele estava com uma insegurança, uma dúvida, não sabia como proceder a respeito de Paulo, porque ele não tinha acusação, não tinha prova. Na verdade, ele tinha acusação, mas não tinha prova. E Paulo, por ter apelado para César, não tinha como ele ir para lá sem ter uma prova, né? O governador Festo, ele ficou numa posição difícil, porque ele não sabia como agir, né? Então, o rei Agripa, ele se propõe a ouvir Paulo, né? O apóstolo Paulo. Então, o Festo, ele ordenou que Paulo fosse levado à sala de audiência e apresentou ao rei Agripa e todos os que estavam lá, né, Paulo e a situação dele, falando, né, sobre a falta de provas, falando sobre o que Paulo estava defendendo, o que ele acreditava, né, acreditava que Jesus tinha ressuscitado e muitas outras coisas. Então, o capítulo ele finaliza com Agripa ouvindo a defesa de Paulo. O capítulo tá curto e espero que vocês tenham entendido. Amanhã tem mais a sequência dessa história, né? E se tiverem alguma dúvida, pode me procurar. E é isso.